Prezado internauta, nós vamos dar prosseguimento à nossa catequese sobre o Evangelho de São João. É uma catequese sobre os últimos passos de Jesus. Estamos na Semana Santa e queremos então ir até a Sagrada Escritura para que a gente possa compreender mais a mensagem a mensagem do Evangelho sobre esses últimos momentos da vida de Jesus. E nós estamos fazendo isso através das mãos de Santo Agostinho, ou seja, nós estamos utilizando aqui na nossa catequese o texto Comentário de Agostinho sobre o Evangelho de São João. É um texto que compreende 124 discursos que Agostinho pronunciou ou ditou, do ano 406 ao ano 421. Agostinho, que quando ele ditou ou pronunciou esses discursos sobre o Evangelho de João, ele era bispo de Hipona. Então nós estamos nos valendo desses comentários que Agostinho fez sobre o Evangelho de João. Nós iniciamos falando sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Depois vimos também a unção de Jesus em Betânia e dando continuidade a essas passagens do Evangelho de João, que retratam os últimos momentos da vida de Jesus, nós hoje vamos ler João 13, 21, 33 a 33, 36 a 38. E aqui vem a figura, nessas passagens nós vamos encontrar a figura de Judas Iscariotes. Em verdade vos digo, que um de vós há de entregar-me. Olhavam, pois, os discípulos uns para os outros, duvidando a respeito de quem falava. Ora, um dos seus discípulos, ao qual Jesus amava, estava recostado à mesa no seio de Jesus. A este, pois, fez Simão Pedro sinal e disse-lhe: de quem é que ele fala? Ele então, tendo-se recostado sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão molhado. E tendo molhado o pão, Jesus o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Após o pedaço de pão, entrou nele Satanás. E Jesus disse-lhe: o que fazes, faze-o depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa soube a que propósito tinha dito. Porque alguns pensavam que, como Judas tinha a bolsa, Jesus lhe tivesse dito: compra as coisas de que precisamos para o dia da festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Tendo, pois, Judas recebido o pedaço de pão, saiu imediatamente. Era já noite. E quando saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem. E havendo saído, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e vai glorificá-lo já. Filhinhos, ainda estou convosco por um tempo, por um pouco. Procurar-me-eis, e assim como disse aos judeus: aonde eu vou, vós não podeis ir. O mesmo vos digo agora. Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, para que vós vos ameis mutuamente. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou não me podes seguir agora, mas seguir-me-ás depois. Pedro disse-lhe: por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. E Jesus respondeu a Pedro: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo sem que me negues 3 vezes.
Esse é, portanto, o texto do Evangelho de São João. E nós vamos agora até Santo Agostinho. Vamos perguntar a Agostinho qual o sentido dessa passagem da Sagrada Escritura, dessa passagem de São João. E aqui nós temos que destacar o seguinte ponto. Agostinho diz assim, retoma a passagem que diz: um de vós há de entregar-me. Agostinho se detém nesse termo um. A que se refere esse termo um? Agostinho diz, refere-se ao número e não ao mérito. Porque para Agostinho, Judas era um número a mais no grupo dos 12, mas não tinha mérito, não tinha virtude, porque ele tramou contra o Senhor. Então Agostinho diz, um refere-se ao número e não ao mérito. Um refere-se à aparência e não à virtude. Um refere-se à mistura corporal e não ao vínculo espiritual. Portanto, aqui Agostinho traça um pouco o perfil de Judas Iscariotes. Judas é um número a mais. Judas vive da aparência. Judas vive apenas corporalmente a sua presença no grupo dos 12, mas não existe um vínculo espiritual. Um de vós. De vós, Agostinho também vai dar um sentido. Um de vós indica companheiro na adjunção da carne e não na unidade de coração. Então, um de vós vem dizer que Judas não é um dos 12. Se fosse, ele teria permanecido com o Senhor, mas Judas é um número, é, portanto, uma figura sem vínculo espiritual com os demais apóstolos e sem vínculo espiritual com Jesus Cristo. E Agostinho prossegue a sua reflexão. Um dos seus discípulos, a qual Jesus amava, estava recostado à mesa no seio de Jesus. Agostinho diz assim, o discípulo que Jesus amava. Para Agostinho, Jesus não amava apenas esse discípulo. Santo Agostinho faz questão de mostrar isso. Jesus não amou apenas a João, porque numa outra passagem de São João, nós encontramos a seguinte afirmação, e Jesus os amou até ao fim. Se Jesus os amou até o fim, significa que o amor de Jesus não foi um amor só direcionado para João, mas foi um amor direcionado para os demais, para todos os que formavam o grupo dos 12. Além do mais, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então Jesus, ele se mostra, segundo Santo Agostinho, Jesus se mostra amigo não só do discípulo amado, nem só dos que eram então os seus únicos membros, mas ainda Jesus se mostra amigo daqueles que seriam no futuro e de toda a igreja. Esse é um elemento peculiar de Agostinho. Ele diz, Jesus não foi amigo apenas dos 12. Jesus não teve uma afeição apenas por João, mas esse amor de Jesus, que se expressava nessa afeição de Jesus pelos 12, esse amor de Jesus também é um amor por aqueles que haveriam de vir. Ou seja, pelos membros do corpo, do seu corpo, que seriam no futuro, e também esse amor por toda a igreja. Então, o amor de Jesus pelos que hão de vir. E é aqui que Agostinho encontra uma explicação para esse gesto do discípulo amado. O discípulo amado, ele vai encostar-se em Jesus. Estava recostado à mesa no seio de Jesus. Esse gesto indica segredo. O seio de que fala São João, para Agostinho, indica segredo. Mas qual é esse segredo? É esse amor de Jesus, esse amor para com aqueles que haveriam de vir.
Esse é o grande segredo. Prosseguindo, Santo Agostinho se detém no versículo que diz: Jesus deu a Judas o pão molhado e entrou nele Satanás. Agostinho, ele não quer ser ambíguo nas suas considerações e também quer, vamos dizer assim, mostrar que o texto do Evangelho de João não é ambíguo. Por quê? Santo Agostinho diz assim: a causa de Satanás entrar em Judas não é o pão dado por Jesus a ele. Porque o Evangelho diz que Jesus deu o pão a Judas e Satanás entrou em Judas. Mas Santo Agostinho, já prevendo que alguém interpretaria de forma errônea essa passagem, ele diz: a causa de Satanás entrar em Judas não foi o pão dado por Jesus a ele. Por que não? De acordo com Agostinho, não podemos receber mal o bem que recebemos. Jesus é o bem. Como então podemos receber mal o bem que recebemos? E receber bem aquilo que Jesus oferece para nós significa disposição. O que está faltando aqui em Judas? Disposição de receber das mãos de Jesus o bem. Ele não recebeu bem esse grande bem que é Jesus. Aqui está um dos erros de Judas Iscariotes. Então não podemos receber mal o bem que recebemos. Não podemos receber mal Jesus na nossa vida. É isso que Judas não soube fazer. Recebeu mal este grande tesouro que é Jesus de Nazaré. Então nós precisamos ter presente, de acordo com Agostinho, não apenas o que recebemos. Não basta a gente olhar só para aquilo que a gente recebe, mas nós também precisamos olhar para a disposição do coração, para o nosso estado de espírito. E faltava isso em Judas, estado de espírito. Há bens que prejudicam e males que são proveitosos, diz Agostinho. Depende da situação das pessoas a quem são dados. O que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e sangue do Senhor. Lembra aqui São Paulo, Santo Agostinho, ele cita essa passagem de Paulo para mostrar que devemos receber as coisas de Deus ou receber o próprio Deus de forma, vamos dizer assim, digna, com disposição de coração. Não podemos receber o corpo do Senhor como quem toma indiscretamente qualquer outro alimento. Então, falta de disposição para Agostinho significa fingir ser amigo de Jesus. Judas não é amigo, ele está fingindo ser amigo, porque ele não recebe bem este grande bem que é Jesus. E Agostinho diz: aproximar-se do altar do Senhor, fingindo ser amigo de Jesus, nada mais significa do que revestir-se dessa atitude de inimizade. Então, aproximar-se do altar fingindo ser amigo, sendo que somos inimigo. Então, os inimigos de Jesus são aqueles que recebem mal o bem que ele oferece para todos nós. Então, quando Judas veio para a ceia com Jesus, ele já trazia essa má disposição. Ou melhor, ele já trazia a disposição de entregar o Senhor Jesus. E agora Satanás entra em Judas depois do pão, não para tentá-lo como a um estranho, mas para possuí-lo como coisa própria. Isso é um detalhe. Satanás já está habituado com Judas. É isso que Agostinho está dizendo. Satanás já conhece Judas. Então Satanás, quando Jesus dá o pão a Judas e Judas recebe indignamente, e o texto diz que a partir daquele momento Satanás entrou no seu corpo, Santo Agostinho diz assim: Satanás entrou em Judas depois do pão, não para tentá-lo, porque já havia tentado. Como a um estranho, ele não era estranho. Judas não era estranho para Satanás.
apenas para possuí-lo como uma coisa própria. Ou seja, a partir daquele momento, Satanás passou a possuir Judas. Então, quando Judas entregou Cristo, ele não teve em vista a nossa salvação. Quando Judas entregou Cristo, ele não teve em vista o bem de todos nós. Ele teve em vista o lucro do dinheiro e encontrou a ruína da sua alma. Judas entrega Cristo por dinheiro, ao passo que Jesus entrega a sua vida por todos nós por amor. Que lição podemos então tirar daqui? Ouvindo Santo Agostinho falar dessa passagem do Evangelho de João, nós podemos aprender, antes de tudo, essa necessidade de trabalharmos o nosso coração para podermos receber dignamente tudo aquilo que Deus oferece a nós, ou melhor, para recebermos de forma digna o próprio Deus, os sacramentos, a bênção, a graça de Deus. Porque se não tivermos essa disposição, ao invés de sermos amigos de Jesus, nós vamos nos tornar inimigos de Jesus. Então, receber com disposição tudo aquilo que Deus nos oferece. E o que Deus nos oferece? O seu Filho Jesus.